O Pai do Senhor a todos, em nome de Jesus. Sou o pastor Nivaldo. Nesse momento quero falar sobre sobre o pecado. Lá em Provérbios capítulo 6, verso 16, diz: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª abomina o Senhor: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projeto iníquo, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos que todos esses pecados aborrecem o Senhor, como todo pecado aborrece o Senhor. E um dos pecados que nós podemos olhar na Bíblia é o que abomina, o que o Senhor não concorda, o que o Senhor detesta. Abominar significa detestar, ele detesta essa tal coisa. E falar do pecado não é tão fácil. Falar de pecado é uma gama, de listas que nós poderíamos citar aqui sobre pecado. Mas eu quero falar isso aqui, Provérbios, que escolhi aqui para falar, lá no livro de Provérbios, capítulo 6. E um dos que mais quero bater ênfase é a contenda, espalhar contenda entre os irmãos. Mas diz o livro de Provérbios que os olhos altivos, significa mostrar a si mesmo acima dos outros. É uma qualidade que tem dentro da pessoa um pecado que ele se sente acima de todos. E dentro disso sobe a soberba. E quando a soberba procede dentro do coração humano, ela procede com ruínas, altivez de espírito e depois a queda, como está lá em Provérbios 16, 18. Também o olho altivos produz orgulho, causa também queda, como houve a queda de Satanás lá em Ezequiel 28, 16. Quando somos dominados pela soberba, ficamos semelhante a esse espírito chamado Satanás. Nós podemos ver em Isaías 14, 13 ao 15. Nós também temos pecado que é produzido muitas e muitas vezes, a maioria das vezes, pela língua. Uma língua mentirosa é semelhante a um leme de navio. Ela é importante para a comunicação, para que venha dirigir o corpo, mas quando ela é dominada pelo pecado, ela desgoverna a vida, de qualquer pessoa. Ela procura desejo que satisfaz a si mesmo. Quando mentimos, falamos como o diabo, como o próprio Jesus diz lá em 8:44 de João. Quando nós proferimos essa mentira, falamos daquele que é o pai da mentira. A mentira escraviza, como está lá em Provérbios 14, 25. O inferno é o lugar para quem pratica, assim diz a Bíblia em Apocalipse 22, 15. Então, língua mentirosa é algo que machuca muito, irmão. A língua mentirosa faz ferida nas pessoas. A língua mentirosa, ela corta e às vezes é quase incurável quando uma mentira bate numa pessoa e provoca uma ferida muito forte, lá dentro do coração. Também nós temos um pecado que já vem lá de dentro do coração, que maquina pensamentos viciosos. Provérbios 4, 23 fala sobre tudo o que o homem deve guardar, que guarde o coração, porque dele procede a saída para a vida. Então, se é um coração venenoso, enganoso, vicioso, saiba que se você não mudar, você não vai encontrar a vida. Nós também vemos dentro dessa lista de pecado a testemunha falsa. Testemunha falsa. Quem gostaria de receber alguma coisa na sua vida por uma testemunha falsa, por aquilo que você não fez, por aquilo que você não praticou, nem falou? A testemunha falsa, ela tende a acusar, a omitir a verdade.
né? O que falar daquilo que não viu, daquilo que nunca participou. Ninguém tem o direito, querido, de fazer e produzir mentiras contra o próximo. Ninguém tem esse direito, essa invasão na vida de alguém. Lá em Atos 6, do versos 10 ao 11, você pode ler lá que tais coisas que quem pratica essas tais coisas, ela não ficará impune. É só dar uma olhadinha lá em Provérbios, capítulo 19, 15. Né? Temos que trabalhar com a verdade, o máximo com a verdade, deixar a falsidade, deixar de lado a mentira, deixar de lado a soberba, deixar de lado a altivez do próprios olhos, deixar de lado a maior coisa que fere uma pessoa é a falsidade. Quem gostaria de ficar perto de um amigo falso, que você não confia? Dá uma examinada em Êxodo 20:16, Salmo 101:7, tem uma lista que você pode examinar. E o sétimo, né, que é o que Deus abomina, é o que eu gostaria de falar e comentar bastante. O que semeia contenda entre os irmãos. Esta, né, não só aborrece Deus, mas como Deus abomina os que tais praticam. Porque é algo abominável, é algo que Deus reprova diante dos vossos olhos. E onde isso acontece frequentemente? Dentro das igrejas. Dentro das igrejas, aquelas contendas entre irmãos por causa disso, por causa de um falatório, por causa de um mal entendido. É dentro da igreja que chega a destruir até ministério, enfraquecer ministério. É dentro do casamento que muitas vezes também surge esse mal, essa contenda, também surge dentro dos casamentos, né? Nas pessoas que te cercam. Às vezes você é esquecido por amigo, ou é esquecido pela corrente de amigo, ou você se afasta de uma corrente de amigos, porque você vê esse mal lá dentro, você vê as contendas, então você não quer ser contaminado, você se afasta. Ou quando você é o causador dessa contenda, as pessoas se afastam de você. E vemos tanta gente sofrendo devido às contendas. Um contendeiro, ele não passa como um devorador, ele é um devorador. Ele é um agente satânico na terra, quando ele produz as contendas, quando ele produz a fofoca, a mentira, quando ele tem os olhos altivos, ele é orgulhoso, ele procura de todos lados destruir, porque ele não tem prazer de ver a pessoa feliz. E a gente vê que no livro de Êxodo, capítulo 20, a gente vê lá no nono mandamento, que a gente não deve praticar. Aquele que usa contenda, ele não passa de um ministro de um inimigo, ele não passa de uma pessoa sem o Espírito de Deus. Vem Judas 19. Deus não se agrada com pessoas dessa forma. A semeação destas coisas destrói muito, fere muito, machuca muito, e são feridas às vezes incuráveis. A língua era para ser um órgão, um instrumento para produzir paz, amor, falar de bondade, caridade, mas ela é desvirtuada. Ela é um pedacinho de membro que está na nossa boca, como um pedacinho de ferro que está num navio que dirige ele para onde quer. Então, como é que está a tua língua? Como é que você usa a sua língua? Para usar nessa lista de 6 pecados e no 7º Deus não ter agrado de você? Às vezes você ora, você jejuma, você santifica a sua vida, você quer ser curado, mas você não vigia contra a língua. Você quer vigiar contra o espírito, o diabo, contra as pessoas, contra isso, contra aquilo, mas você não vigia com aquele que destrói. Então, esses pecados eu deixo para você meditar. Está no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 17. Então, que você tenha dentro do seu coração algo que possa te ajudar, que você tenha esse caminho verdadeiro e que use a tua língua
para ajudar, para abençoar, para dar às pessoas o seu devido valor. Mais fácil você valorizar uma pessoa do que destruir uma pessoa. Pensa nisso. Essa pessoa destruída poderia ser você, ou essa pessoa que está destruindo pode ser você. Que Deus abençoe, que o Senhor te dê bastante força para meditar, que não vale a pena, querido, destruir uma pessoa por contenda ou por uma lista de pecado que nós já estamos aqui estudando no livro de Provérbios, capítulo 6. Se eu estou falando com crente, examina, tenta melhorar. Se eu estou falando com pessoas que ainda não confessou a fé, saiba que você também está na mesma causa. Ninguém quer sofrer um ataque de mentira, ninguém quer ser orgulhoso, ninguém quer ser derrotado por algo que você não fez. E a pior coisa é quando se produz contendas e contenda. Deus abençoe, que a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Assim deixo essa mensagem para você meditar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz seja com todos em nome de Jesus.